Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar aí da incapacidade total e permanente, né? Aposentadoria por invalidez. Detalhes muito importantes, tá? Você que está recebendo auxílio-doença ou você que também já está recebendo aposentadoria por invalidez, é muito importante acompanhar esse vídeo, tá? Existem detalhes que não são levados muito em consideração na hora que vão pedir um benefício de incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. É muito importante você saber disso, tá? Porque ajuda a aumentar o valor em até 40%, né? Vocês lembram que nós falamos que mudou os cálculos, né, da aposentadoria por invalidez na reforma da Previdência. E nós estamos aguardando aí o Superior Tribunal de Justiça com aquela resposta também se pode ou não, né, cessar benefício judicial, que é uma tremenda uma sacanagem, né? O segurado tem que entrar na justiça porque foi negado seus direitos no INSS. Quando ele consegue o benefício depois de tanta luta e tanto tempo, no mínimo 2 anos aí lutando na justiça, vem alguns meses depois um perito do INSS e cessa, né, esse benefício. E com relação aos cálculos, houve perda, né? Antigamente, antes da reforma da Previdência, se aposentava por invalidez praticamente ganhando o que se ganhava na ativa. Hoje, quem se aposenta por invalidez recebe 60% em média do que recebia, tá? A origem dessas circunstâncias, elas podem ser diferentes, tá? Devido ao que gerou a incapacidade, ó. Essa informação, muitas vezes, ela é ignorada pelos segurados e funcionários da Previdência, o pessoal lá do INSS, o perito não vai falar para você não, tá? O valor do benefício, ele pode ser integral na aposentadoria por invalidez. Vocês sabiam disso? Quando acontece isso? Quando é decorrente, por exemplo, num acidente ou de uma moléstia profissional, uma doença grave, contagiosa, incurável, olha como modifica. Muita gente não sabia disso, tá? Para revisar o benefício é preciso, né, caracterizar, nesses casos, né, para receber integral, uma conexão entre a doença e a atividade profissional. Tá? O que pode ser feito, por exemplo, com laudos médicos, com testemunhos, com documentos. No caso de doenças graves, contagiosas e incuráveis, né, existem já votos, né, com relação a essa revisão. Quando há uma patologia, por exemplo, prevista, né, existe um rol taxativo, né, fixado em lei. Por exemplo, tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cardiopatia grave, Parkinson, AIDS, aquelas doenças que nós falamos, né, 27 doenças, se eu não me engano. Inclusive é bom você assistir o vídeo, porque foram adicionadas mais 6 doenças. Apesar que é uma tremenda uma sacanagem, né, porque existem doenças tão graves quanto essas e não estão elencadas nessa lista, né? A relação completa dessas doenças, tá, que são indicadas, ela está na Lei 8.112 de 1990, está no artigo 186, tá, para os segurados. E também no artigo 151 da Lei 8.213 de 1991. O problema é que essas listas, né, elas não são frequentemente atualizadas, como eu acabei de falar. Existem milhares de segurados com doenças igualmente graves, né, que não recebem o tratamento, por exemplo, proporcional a esses que estão na lista. Apesar que quem está na lista, né, que tem essas doenças, também não tem nada garantido. Nós já explicamos que o INSS ele não concede benefício simplesmente por você ter a doença, né? É necessário que esteja incapacitado. A aposentadoria por invalidez é um benefício que é concedido, né, quando esse segurado ele não tem mais condições de exercer a sua atividade, qualquer outro tipo de atividade, e nem pode ser reabilitado. Gozado. Então, por que tem tanto aposentado por invalidez na reabilitação do INSS, né? É uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Ué, mas se não pode ser reabilitado, por que a própria justiça manda para reabilitação? Pois é, pessoal. É o que eu falo, INSS não é para amadores, tá? Nem sempre o que está escrito ali é o que é feito, né? O que é praticado. Então, principalmente agora, com relação a pente fino, né? Muita gente, aposentado por invalidez não vai ser chamado. Será? E se o aposentado por invalidez receber, por exemplo, uma convocação para esse pente fino agora, como é que faz? Ele não responde porque ele está fora do pente fino, ele não responde porque ele é isento. Se ele fizer isso, ele perde o benefício. É necessário, recebeu a convocação, você ligue, você tem um prazo de 5 dias úteis, ligue para 135, marque, agende uma perícia, compareça na data agendada e converse com o perito, tá?
Com relação a perícias judiciais, né? A justiça anda pegando aí no pé do INSS, inclusive quem não viu vídeos anteriores, tá? A perícia judicial é um instrumento adicional, né, de um processo, né? O juiz vai nomear um responsável, por exemplo, um perito, né, para ele emitir um laudo comprovando aí o estado de saúde do segurado, né? Mas, poxa vida, a perícia judicial era obrigatória e precisa ter um advogado? Não, pessoal, você não precisa de um advogado, por exemplo, para entrar com ação na Justiça Federal. Só que o advogado é aquilo, né? Ele conhece leis. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, complexidade que aparecer no caminho, o advogado sabe lidar, né? Agora, com relação a marcar perícia ou não, isso não tem nada a ver com o advogado, né? Que a partir do momento que você entra com o processo de incapacidade, que chega nas mãos de conhecimento do juiz, o juiz sabe que vai precisar de um laudo, né, de uma avaliação de um perito. Antigamente, por exemplo, se elegia peritos, era um problema psiquiátrico, o perito era psiquiatra, era ortopédico, o perito era especializado em ortopedia, né? Era problema de coração, um cardiologista. Hoje não, né, pessoal? Inclusive a justiça está entupida, para falar o português claro, de processos, né? E eles não estão dando conta, né? O ateste médio no INSS, esses dias aí o presidente do INSS diz que é impossível acabar com as filas, porque ele achou que, por exemplo, concedendo auxílio-doença sem perícia, ele iria conseguir acabar com a fila do INSS. Só que ele mesmo reclamou. Mas chega novos pedidos todos os dias. É lógico que chega novos pedidos todos os dias, da mesma maneira que chega novos trabalhadores contribuintes para o INSS todos os dias. É uma máquina, isso não para. Né? Tem gente pagando, tem gente precisando de benefício, tem aposentadoria, quantidade de aposentados aumentando, né? Pessoas que recebem salário e maternidade, todos os benefícios do INSS. Né? Isso de falar, vamos zerar a fila, não vai ter ninguém mais. Isso é uma tremenda uma mentira, tá? Isso é uma utopia. Isso não vai acontecer nunca. Porque da mesma maneira que aparecem pedidos, também aparecem todos os dias novos contribuintes, né? Com relação à perícia judicial, nós já falamos que pode aparecer problemas. Por exemplo, o perito judicial ele pode negar a sua incapacidade. E a documentação com que você anexou no processo e está na mão do juiz, diz outra coisa para o juiz. O juiz, ele próprio, ele pode ficar sem saber, sem ter a certeza. E ele não é louco. Ele não vai tomar uma decisão se ele não tiver uma convicção. Então, o que o juiz faz num caso como esse? Ele pode, por exemplo, nomear um segundo perito para fazer uma nova perícia. Olha como é complexo, né? Processos judiciais. As pessoas às vezes reclamam, mas demora de 18 a 24 meses. Demora, né? E pode demorar mais ainda, principalmente com relação a atrasados, né? Que as pessoas ficam desesperadas, às vezes querendo receber os atrasados, e não é assim que funciona, né? O INSS entra com recurso. E outra, quem falou para você que entrar na justiça, o seu processo, né, de incapacidade, você está garantido que você vai receber, né? Uma média de 35% que são favoráveis às decisões judiciais para segurados. O restante é o INSS que ganha a causa. Lembre-se, o INSS tem um batalhão de advogados pago por nós, contribuintes, para dizer que nós somos mentirosos e que eles são as pessoas que falam a verdade, que eles são os deuses e nós somos os demônios. E esses advogados são pagos por nós. O INSS não fabrica dinheiro, né? Para pensar que se a gente começa a pensar muito nessas coisas, a gente acaba ficando um pouco louco ou revoltado, né? Porque você paga uma contribuição para um advogado dizer para você, na justiça que você é mentiroso. Quer dizer, você paga e ainda leva, né, a taxação de mentiroso. Auxílio-doença, né, pessoal, é outro benefício também. Só que o auxílio-doença ele já não teve essa perda na reforma da Previdência, né? De, por exemplo, 40%, como perdeu aí os segurados que se aposentam por invalidez depois da reforma. O auxílio-doença, os cálculos continuam os mesmos. Por exemplo, uma incapacidade temporária, mas esses segurados eles recebem uma média de 91%, né, daquilo que recebia. Praticamente continuam recebendo o que recebiam enquanto estava nativa. Muita gente já me perguntou, demora muito para fazer uma conversão de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez? Eu já coloquei vídeo com relação aqui a esse tema. Vale a pena hoje você fazer isso?
Ah, mas o auxílio-doença ele é chamado constantemente para perícia. O aposentado por invalidez também. Né? Nesse pente fino não está sendo chamado. No anterior ele foi chamado. Diversos benefícios de aposentadoria por invalidez foi dado alta por perito do INSS dizendo que já não existia mais a incapacidade que gerou a aposentadoria e deu alta. A diferença da aposentadoria por invalidez é que quem está recebendo há mais de 5 anos já não toma aquele choque. Por quê? Querendo ou não, vai receber a mensalidade de recuperação. Na aposentadoria por invalidez, quem recebe há mais de 5 anos. Essa mensalidade de recuperação é aquelas 18 parcelas, né? Que a pessoa, 6 primeiras, ela recebe aí no benefício normal. O segundo semestre ele recebe metade. E o terceiro semestre ele vai receber 25%. Né? Mas é melhor do que o auxílio doença, porque a pessoa está recebendo. Passa no pente fino, o perito da alta, você só vai receber naqueles dias que o benefício ficou ativo. Ah, mas você vai entrar com recurso, tudo bem. Já na aposentadoria por invalidez, quem recebe essa mensalidade de recuperação pode entrar na justiça pedindo, né, a reativação do benefício e continuar recebendo a mensalidade de recuperação da aposentadoria por invalidez. Agora, quem está, por exemplo, empregado de auxílio-doença, ele recebeu alta do INSS, ele retorna para a empresa, ele ficou mais de 30 dias afastado, ele vai passar pelo médico lá da empresa, o médico do trabalho. O médico do trabalho fala, não, você ainda não está bom, você tem que continuar no INSS. O que esse segurado faz? Ele vai lá para o INSS dizer que a empresa não aceitou? Não, pessoal. Já cansei de falar também para você não ser feito de bobo. Quando acontece uma situação dessa, que a empresa não concorda que esse segurado esteja apto para retornar ao trabalho, a empresa que tem que entrar com recurso no INSS. E de imediato já ser responsável pelos seus pagamentos mensais. Ah, mas pode demorar muito o recurso. Problema da empresa. Tá? A empresa que tem que... Aí passa, tira das mãos do segurado e é a empresa que tem que comprovar. Aí fica a empresa e o INSS na briga aí com relação a esse recurso. O que não pode é o segurado ficar sendo jogado de um lado para o outro ou mesmo ficar sem pagamento, tá? Isso, inclusive, pode gerar danos, pode causar prejuízos financeiros, morais, emocionais do segurado e futuramente aí pode até ser aí pedido uma indenização com relação a isso. Documentação, pessoal, é sempre importante, né? Como nós sempre falamos, tanto agora no pente fino, fora do pente fino, dentro do INSS ou mesmo nas perícias judiciais, tá? Você sempre tem que estar atento. E outra, uma vez por semana, eu sempre estou falando aqui, verifique no portal Meu INSS as condições do seu benefício. Se está ativo, se tem um novo pedido, se tem algum cumprimento de exigência, se o INSS está tentando entrar em contato com você, se você está com, por exemplo, um benefício em análise, acompanhe a análise através do portal. Tudo isso é muito importante. Quanto mais você que recebe benefício do INSS, mais preocupado, mais atento em continuar recebendo esse benefício, você ficar melhor. Atualizando as documentações. Você sabe que tem que ter documentação atualizada. Muitas vezes, por exemplo, um histórico cirúrgico não é entregue na hora. O hospital vai entregar depois de 30 dias. Você vai esperar uma convocação para você pedir o histórico cirúrgico. Se a perícia for marcada antes, você não tem a documentação para entregar para o perito. Isso já conta desfavorável para você. E você pode perder o benefício exatamente por causa disso. Porque você não se preocupou em correr atrás do documento quando deveria, né? Esperou a última hora, chegar atrasado na perícia, né? Chama o seu nome lá, você não está. 5 milhões, ah, mas eu me atrasei 1 minuto, não interessa. Você se atrasou. Dia de perícia, pessoal, ah, vou chegar 1 hora antes. Chegue 1 hora antes. Chegue 2, 3 horas antes. Você vai colocar em risco o seu benefício, o seu pagamento, o dinheiro para você pagar as suas contas. Eu chego 10 horas antes, se precisar, até durmo na porta, para continuar pagando as minhas contas, dando conforto à minha família. O que não pode é muita gente que se acostuma, né? Não consegue chegar atrasado, por exemplo, nenhum compromisso, e acha que lá no INSS as pessoas vão passar a mão na cabeça. Não, ao contrário.
O perito já indefere, já cancela pagamento e acabou. E aí não adianta correr atrás. O que eu faço, pelo amor de Deus? Tem que se antecipar, né, minha gente? Não pode vacilar. E INSS não é para amadores. Presta atenção nisso. Você, meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tirado dúvidas, compreenderam, né? Que devem fazer nas situações difíceis. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Aproveite já todos os conteúdos postados, tá? Já ajudou muita gente. Eu espero que se você tiver algum problema, que te ajude também, tá? Não paga nada, pode assistir quantas vezes você quiser, tá legal? O importante é você estar sempre acompanhando e se atualizando. Quanto mais conhecimento você tiver, mais chances você tem de lidar com problemas dentro do INSS. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal aqui, eu sempre agradeço, porque me incentivam, ajudam, compartilham, interagem com o canal, isso me deixa muito feliz. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro. A todos vocês eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.